O tema hoje é: o céu é o meu. O céu é o meu. Quem vai para lá responde: o céu é o meu. O céu é o meu. Se a sua família vai para lá, responde: o céu é o nosso. Aleluia. Esse é o tema da mensagem. É uma nova série sobre os céus. Amém? Então preste atenção. Não sei se você já teve essa informação, mas nessa última geração, mais de 5 milhões de pessoas já migraram do Brasil para outras nações. Mais de 5 milhões de pessoas. Para quais países eles estão indo, pastor? Número 1, Estados Unidos. Estados Unidos, número 1. A maioria desses 5 milhões, destino deles foram Estados Unidos. Número 2, Portugal. Talvez por questão de visto, muito emprego. Um país que está na Europa e através de Portugal você tem acesso a muitos países ali na Europa. Muito emprego. Terceiro, destino dos brasileiros que querem uma vida melhor. América do Sul, também por questão de visto. Quarto e último lugar, o Japão. Agora, todo mundo que sai do Brasil para ter uma vida melhor. Algumas pessoas querem mais segurança, outras querem um emprego, querem dar uma qualidade de vida melhor para a família. Outras pessoas, e tem vários motivos, mas todas querendo uma vida melhor. Agora deixa eu te perguntar o seguinte, preste atenção. Se eu te apresentasse um país, um outro lugar fora esses 4 destinos que eu citei aqui: Estados Unidos, Portugal, América do Sul e Japão. Esquece esses 4. Eu vou te apresentar um lugar ímpar, onde nesse país violência é zero, desemprego não existe. Todo mundo que mora nesse país, todo mundo que chega lá, se torna uma pessoa rica, muito bem de vida. O plano de saúde de lá é fantástico. Ele não te dá direito a um tratamento hospitalar, medicinal. Esse plano de saúde não deixa você ficar doente. Nesse país não tem morte. Lá não tem tristeza. Não tem depressão. Nesse país não tem ladrão. Lá você pode ficar à vontade. Lá você não vai ter nenhuma preocupação quando seus filhos forem para a escola. Se eu te falasse qual é esse país e te mostrasse o caminho desse país e como você chegar lá, quem gostaria de ir para esse país? Levanta a mão e dá glória a Deus. Todo mundo. Esse lugar existe. Esse lugar existe. Esse lugar é os céus do Senhor Jesus Cristo. É o paraíso que Ele preparou para nós. Esse lugar é lindo. Esse lugar é maravilhoso. A Bíblia descreve esse lugar. A Bíblia diz que as ruas são de ouro e os muros são de cristais. Nesse país não tem estresse, não tem síndrome do pânico, não tem depressão, não tem crise de ansiedade. Lá você não se preocupa com a hora, porque o Senhor do tempo, o dono do tempo está lá. Os céus é um lugar lindo. Tem até uma canção, né, Paulo, que diz: imagine os céus, esse lindo lugar, é para lá que nós vamos. Dá para cantar? Vamos aí? Solta essa voz que Deus te deu. Aleluia. Sorriso bonito, voz linda e muita unção de Deus. Esse é o Paulo. Imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Aleluia. Glória a Deus. Imagina. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu pra onde eu vou. Imagine você
voando com os anjos. Feche os seus olhos e imagine. Se você sabe cantar, cante também. Imagine você andando pelas ruas de ouro e de cristal, como nunca vi igual. Eu queria estar lá, se eu pudesse ir pra lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Olha só, irmãos, imagine você num corpo transformado. Glória a Deus. Imagine você falando com Abraão, Isaac e Jacó. Estaremos juntos lá. Imagine você recebendo uma coroa do próprio Rei Jesus. Você vai receber, Viana. Imagine você cantando no coral um hino sem igual, um hino triunfal. Fica em pé, vamos cantar juntos. Vamos! Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantarei. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse ir pra lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim: Santo, Santo é o Senhor, para sempre cantaria. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem vai pra lá celebra. Quem vai pra lá dá glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Tome seu assento. Diga pro irmão que está ao seu lado: nós vamos para lá. Quem quer que a sua família inteira vá para os céus? Dá glória a Deus. Traz eles no próximo domingo. Amém? Traz eles. Quando um pai quer que o filho aprenda matemática, português, quando um pai, uma mãe quer que o filho se forme numa faculdade, tenha uma profissão, estude, aprenda a escrever, falar, fazer contas, entender sobre geografia, ciência, matemática, você leva seu filho aonde? Você leva seu filho para? E leva desde pequenininho? Você quer levar sua família para a igreja? Você tem que trazer sua família para onde? Você quer levar sua família para os céus? Você tem que trazer sua família para onde? Para a igreja. Quem está me entendendo? Agora, se você quiser levar para o inferno, eu te dou alguns endereços para você levar. Eu te dou. Uma vez por ano acontece um evento aqui na cidade, em um grande parque de exposição. Deixa o seu filho conhecer essa festa. Deixa ele experimentar. Deixa ele ir para o barzinho. Você vai mandar ele para o inferno. Deixa ele ter experiência com sexo antes do casamento. Deixa. Mas quem quer levar a família inteira para os céus? Traz para a igreja. Amém? Posso ouvir um glória a Deus? Vamos lá. Agora preste atenção. Assim como para entrar em muitos países existe vários critérios. Existem critérios também para nós entrarmos nos céus. Estados Unidos, eu disse que é o número 1 em países que as pessoas querem migrar para lá. E o interessante dos Estados Unidos é que eles dificultam o máximo para as pessoas entrarem lá. E todo mundo quer ir para lá.
Interessante. Tudo bem? E eu lembro que quando eu fui tirar o meu visto pela primeira vez, o visto americano, eles fazem uma série de perguntas, tem regras. Já no consulado tem regras. Você não pode usar o celular, você não pode ir vestido de qualquer jeito, tem horário para você chegar, não pode ficar falando ao telefone. Existe uma série de coisas. Você não pode ficar nervoso. Se você demonstrar nervosismo, já perdeu o visto. E aí eles vão fazer uma série de perguntas. Quem está pagando a sua passagem? Onde você vai ficar hospedado? Quantos dias você vai ficar? Se você tem recurso financeiro para se manter lá? Se você tem seguro viagem? Que eles não querem gastar dinheiro com você, eles querem o seu dinheiro lá. Mas eles não querem ter prejuízo com você. Eu lembro que quando a minha esposa foi tirar, eles perguntaram assim: mas a senhora faz o quê? Ela disse: eu sou pastora. E eles perguntaram para ela: quem vai ficar cuidando da sua igreja nesse período? Olha que pergunta. Quase que eu falo para ela: responde, não é da sua conta. Aí já era, né? Sairia presa de lá. Quando você está lá já não é mais território. Lá no consulado, aqui no Brasil, quando você entra ali já não é mais território brasileiro. Ali já é um território americano. Então existe uma série de critérios. Preste atenção. Os Estados Unidos é um bom país para se morar? É, mas não é perfeito. Lá vira e mexe, tem crianças entrando nas escolas e matando um monte de gente. Lá vira e mexe, tem atentados. Lá tem um monte de coisas boas, mas também tem coisas ruins. Agora eu disse para você, imagina se eu apresentasse para você um lugar que é 100% perfeito. Não tem nada de ruim neste lugar. Você acha que é justo, preste atenção, é justo ter critérios e critérios rigorosos para você entrar nesse país, sim ou não? Sim. E Deus estabeleceu critérios para nós entrarmos nos céus. Deixa eu te falar uma coisa. Os céus existem. Os céus existem. É um lugar maravilhoso. Mas deixa eu surpreender você aqui. Não se assuste, mas deixa eu te falar. Os céus existem, mas os céus não é para você. Os céus não foi feito para o homem. Assim como o inferno também não foi criado para o homem. O inferno existe, sim ou não? O inferno existe, sim ou não? Sim, mas o inferno não foi criado para você. Os céus existem, mas os céus não foi criado para o homem. Por favor, não converse, evite andar o máximo, para você não perder o fio da meada da mensagem. Ela é muito importante, é uma série que eu estou começando hoje. Se você perder o fio da meada dessa primeira mensagem, possa ser que você não entenda as demais. É importante, preste atenção. Eu vou te provar na Bíblia que os céus não foi feito para você, assim como o inferno também não foi criado para você. Mateus capítulo 25, versículo 41, diz assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Ele quem? Diga Deus. Quem vai falar? Deus. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda. Olha o que ele vai dizer: maldito, apartem-se de mim para o fogo, para o Guerrena. Lembra semana passada? O Guerrena. Não sei se vocês estão entendendo, mas eu como pastor da igreja, eu tenho orado isso para Deus e tenho me esforçado para isso. Eu quero levar vocês para um novo nível espiritual, porque o nosso destino é os céus, embora os céus não foi feito para nós. Então a gente precisa melhorar dia após dia. A gente precisa ser eternos aprendizes. Então preste atenção. Jesus disse: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, o Guerrena, preparado para o diabo e os seus. O inferno existe, e ele foi preparado para quem? Mais alto. Ele foi preparado para quem? Então diga: o inferno
não foi criado para mim, e muito menos para a minha família. Amém? O seu filho não vai para lá. A sua esposa, o seu esposo não irão para lá. Os seus netos, bisnetos, todos os seus descendentes, em nome de Jesus, quem recebe essa palavra, não vão para lá, porque o inferno não foi criado para nós. Agora talvez você pense, pastor, se o inferno não é para mim, e o céu também não foi preparado para nós, qual será o nosso destino? Eu vou te mostrar agora. O que foi preparado para mim? Salmos, anote tudo, por favor. Líder de célula, por gentileza, anote. Isso vai te ajudar muito na quarta-feira, ou na terça-feira na sua célula. Salmo 115, 16. Os mais altos céus pertencem a quem? Me ajuda a pregar. Os mais altos céus pertencem ao Senhor. Vírgula. Mas a terra, Ele a confiou ao homem. O céu, presta atenção comigo. O inferno é para? Tem alguém aí? O inferno é para? Os céus são e a terra Ele deu aos? Nós fomos criados para viver eternamente aonde? Na terra. E eu vou te provar isso na Bíblia. Nós não fomos criados para viver nos céus. Os céus pertencem a Deus, e a terra Ele deu aos homens. Eu vou te dar algumas evidências para você entender que os céus não é para você. Uma das primeiras evidências é que Deus, quando nos criou, Ele nos deu um corpo humano. E Ele disse que esse corpo humano ele foi feito do pó, e para o pó vai voltar. Preste atenção comigo. Se você descer alguns metros de profundidade no mar, você explode, o seu corpo explode. Nós não temos estrutura para chegar no profundo do mar. Mesmo com todos os aparatos de um nadador profissional, tem limites. Se nós subirmos um pouquinho a mais, fora de um avião, a gente também não tem estrutura, a gente morre, não consegue respirar. Agora imagina comigo. Será que nós temos estrutura para chegar na presença de um Deus todo-poderoso? Não. Moisés, o cara mais íntimo de Deus na Bíblia, mais íntimo, ao ponto de Deus dizer para sua irmã Miriam: não mexe com Moisés. Com Moisés eu converso tete a tete, como eu converso com um amigo. Moisés um dia, ele foi criando intimidade com Deus, criando intimidade, pedindo, Deus respondendo, perguntando, Deus fazendo, pedindo, Deus fazendo, perguntando, Deus respondendo. E ele foi criando confiança. Um dia ele disse para Deus: Deus, poxa, eu ouço tanto a sua voz, tudo que o Senhor fala eu faço e dá certo, tudo que eu te peço o Senhor faz. Por favor, Deus, deixa eu ver a sua face, deixa eu ver o seu rosto. O Senhor disse: não, Moisés, é impossível você ver o meu rosto, porque se você ver a minha face, você vai morrer. O cara mais íntimo de Deus. Moisés insistiu tanto, insistiu tanto, insistiu tanto. Deus disse: tá bom, Moisés, vamos fazer o seguinte, tem a rocha, na rocha tem uma fenda, você vai para o outro lado, eu passo do outro lado. Quando eu passar, você olha pela fenda e vê as minhas costas, mas a minha face você não pode ver. Então imagina, se você chegar nos céus, os céus não foi preparado para você. Pastor, pelo amor de Deus, o que foi preparado? Eu já disse, a terra. Deus nos criou para vivermos aqui eternamente. Ele deu um corpo humano para vivermos na terra. Agora, por que o céu não foi criado para o homem? Porque Deus deu a terra para os seres humanos. Porque o plano, preste atenção, o plano original de Deus
foi para o homem viver para sempre. Os seres humanos vivessem no planeta Terra para sempre e não experimentassem a morte. Essa era a ideia de Deus. Gênesis, anote por favor. Gênesis capítulo 2, versículo 16 ao 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Quem ordenou ao homem? O homem Adão. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do... Presta atenção, vírgula. Porque no dia em que dela comer, certamente você morrer. Presta atenção. Se você comer, não é dúvida, não tem dúvida, não é talvez. Se você comer do fruto proibido, certamente é certo, Adão, você vai morrer. Então Deus criou o homem para viver eternamente aqui na terra. Me pergunte, pastor, quantos anos Adão viveu? Não se sabe. Porque como era para o homem viver eternamente, não tinha contagem. A contagem de idade não tem a ver com o nascimento, tem a ver com a morte. Com quantos anos fulano morreu? Não é assim? Você está grávida? Quantos dias? Quantos meses? Quando vai nascer? Você perdeu? Perdeu com quantos meses? 6. Puxa, já era um bebê formado. Com quantos meses você perdeu? 9. Meu Deus, chegou a nascer? Nasceu. Morreu no dia seguinte. Entende? Então, a idade tem a ver com a morte e não com o nascimento. Com quantos anos Adão morreu? Não sabemos. Agora, preste atenção. Preste atenção. A vida era garantida. A morte era uma opção. Quem está me entendendo diz amém. A morte era uma opção. A vida era certa. Deus, preste atenção aqui. Deus ama tanto o homem. E Deus acredita tanto no homem. Que Ele deu tanto poder ao homem. Até o poder sobre a morte. O homem tinha poder sobre a morte. A vida era dele. Preste atenção. Se ele não quisesse morrer, era só obedecer. Mais uma vez eu repito. A morte era uma opção. O que o homem tinha de garantia? Garantido a vida para sempre aqui na terra. Vamos dar continuidade. Deus não, preste atenção. Outro dia eu disse para uma grande autoridade no estado de São Paulo, um homem bem conceituado, bem entendido, muito inteligente. E eu disse para ele: meu amigo, se o evangelho, a igreja do Senhor Jesus Cristo, fosse considerada uma religião, não é religião, mas se fosse considerada uma religião, pastor, então o que é a igreja dos crentes? É o reino de Deus na terra. Entendeu? É o reino de Deus na terra. A igreja é a representante legal dos céus aqui na terra. Mas, se fosse considerado uma religião, era para ser a religião mais bem aceita em todo esse planeta. E é o contrário. É a mais perseguida. É a mais rejeitada. Ele me perguntou: pastor, por que deveria ser a religião, se fosse considerado religião, por que deveria ser a religião mais aceita no mundo inteiro? Eu disse: porque o evangelho, no cristianismo, na Bíblia Sagrada, não existe proibição de nada. No evangelho você pode tudo. Deus não te proíbe a nada. Se o cara quer ser homossexual, se a mulher quer ter a opção sexual dela por pessoa do mesmo sexo, a igreja não proíbe. Ela chega aqui
Ele chega aqui, ele é amado, ele é abraçado, ele é respeitado. A pessoa serve a Deus aqui nessa igreja por anos, ou em qualquer igreja evangélica. Ela decide abandonar o evangelho. Ela continua sendo amada. Ela continua sendo abraçada. Consegue entender? Vai fazer isso no islamismo. Vai dizer no Islã que você decidiu por uma outra opção sexual. Vai dizer que você vai deixar o Islã. Vai dizer que você vai deixar a religião afrodescendente. O diabo te ameaça, tenta tirar aquilo que ele deu para você, tenta quebrar suas pernas, ele ameaça você, ele amedronta você. Muitas pessoas não conseguem sair porque são dominadas pelo medo. O evangelho não. Por que o senhor está falando isso, pastor? Porque Deus, quando começa a humanidade, Ele não começa com uma proibição, Ele começa com uma permissão. Deus disse para Adão: Adão, preste atenção, Adão, você pode comer de todos os frutos, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem está me entendendo diz amém. Do bem e do mal. Deus não começou com uma proibição, mas com uma liberdade. Liberdade. Se Adão não comesse desse fruto do mal, ele viveria por quantos anos? Uma pergunta. Se Adão não tivesse comido desse fruto do conhecimento do bem e do mal, por quantos anos ele viveria? 80? Quem acha que ele viveria 80 anos? Quem acha que ele viveria 1 milhão de anos? Levanta a mão. Quem não acha nada? Levanta a mão. Vocês estão aqui? Não dá para saber. Porque se Adão não tivesse comido do fruto, não teria idade para nós. Nós seríamos eternos aqui na terra. Quem está conseguindo entender? Vou te provar na Bíblia isso. Anote, por favor. O homem, ele não foi criado para morrer. O homem não foi criado para morrer. Por isso que quando nós enfrentamos a morte, nós choramos. E eu quero orientar você. Se um ente querido seu morrer, chore todas as lágrimas que você tem que chorar, que Deus entende. Só que o luto tem prazo de valer, ele não é eterno. Por isso que você tem que chorar todas as lágrimas que você tem que chorar num período de luto. Porque nós não fomos criados para morrer. Nós nunca vamos nos acostumar com a morte. Porque no nosso DNA está escrito eternidade. Gênesis capítulo 3, versículo 22 diz assim: Então disse o Senhor Deus: Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Deixa eu explicar isso aqui para não ficar mal entendido. Quando Deus diz assim, o homem ficou conhecedor do bem e do mal, não é que Deus conhece o mal na prática. Preste atenção aqui. Deus conhece o mal na teoria. Deus só é o bem. Então Deus não queria que Adão conhecesse o mal na prática, porque ele já tinha o bem. Deus só não queria que ele conhecesse o mal. Quem está me entendendo? Aqui tem um médico. Permita-me usar o seu exemplo. O senhor fez faculdade, estudou 5, 6 anos, 7 anos. Você disse, uau, terminei a faculdade de medicina. Para quem não estudou medicina, um familiar, um amigo, um parente, diz, o César agora, não sei como o senhor era chamado na sua família, o Cezinha. Lá na nossa família a gente tem o Gui, Guilherme. O Gui agora é médico. Então às vezes dá uma dorzinha na gente aqui. Eu digo para minha esposa, liga para o Gui. Ele vai te orientar. Mas o senhor vai concordar comigo? Se você ligar para um médico recém-formado e falar, dê uma dorzinha no meu coração, dê uma acelerada, o que pode ser? Você poderia me diagnosticar?
ele é recém-formado, ele não se especializou em cardiologia, ele vai dizer, é melhor você procurar um cardiologista. Porque eu me formei em medicina, mas eu não me especializei em cardiologia. Eu nunca peguei um coração na mão. Eu nunca costurei um coração. Eu nunca remendei uma veia de coração. Eu sei sobre coração, mas na teoria, não na prática, correto? É isso? Pronto. O que Deus está dizendo? O homem se tornou agora conhecedor do bem e do mal, como nós. Deus conhece o mal na teoria. Adão agora conhece o mal na prática. E quem conhece o mal na prática vai morrer. Então vamos continuar lendo o texto. Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele também tome do fruto da árvore da vida e coma e viva para... Ele não ia viver para sempre, mas agora ele desobedeceu, ele pecou, agora ele vai morrer. Se Deus permitir que o homem permaneça no jardim, corre-se o risco dele comer do fruto da vida e ele vai viver para sempre. E Deus é justo, Deus não volta atrás na sua palavra. Quem está me entendendo diz amém. Então olha aqui o versículo 23. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden para cultivar o solo do qual fora tirado. Talvez se diga assim, pastor, mas Deus foi injusto demais, ele pegou pesado. Ele não podia deixar o cara no jardim. Por que ele expulsou o homem do jardim? Preste atenção, o homem ele se tornou conhecedor em partes, porque Deus nunca experimentou mal. Agora aqui, nesse versículo, começa a graça de Deus. Começa o quê? A graça de Deus. O que significa a graça? Favor imerecido. Preste atenção, por isso que eu falei para você não conversar. Aqui começa a graça de Deus. Imagine aqui comigo, como seria terrível para o homem viver em pecado, porque agora ele está em pecado, certo? Ele agora provou do pecado, agora ele tem doença, agora ele descontrolou a temperatura, o clima, agora os animais que eram mansos se tornam selvagens, a serpente agora começa a rastejar, vai comer do pó, se torna um animal agora venenoso, descontrola o clima, tudo ficou desgovernado. Quando a Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, quando a Bíblia diz que Deus amou o mundo, não é só as pessoas, Deus amou a natureza, e Jesus veio para colocar em ordem de novo a natureza. É importante nós entendermos isso. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre as águas. Existia um abismo só, era trevas, não tinha dia e noite, estava tudo desgovernado. O Senhor Jesus vem e Ele agora coloca tudo em ordem novamente. Preste atenção, seria terrível, seria algo caótico para o homem viver em pecado, doente, envelhecer, cheio de dor, rancoroso, amargo e nunca morrer. Seria uma tragédia. Você já imaginou alguém ficar com o corpo cheio de ferida, carne, pele e osso, em cima de uma cama para sempre? Seria algo horroroso de ver. Então Deus diz, ele não pode comer do fruto da vida, senão ele vai viver para sempre. Só que ele vai viver para sempre tendo conhecimento do pecado, e o salário do pecado é a morte, vai gerar doença. Quem está me entendendo até aqui? Então por que aqui nasce a graça de Deus? Porque Deus não deixa o homem comer do fruto da vida, para ele não viver eternamente sofrendo. Na verdade, a morte foi uma libertação que Deus deu ao homem de uma vida. Eu vou repetir, a morte foi uma libertação que Deus deu ao homem de uma vida.
de uma vida de sofrimento, de uma vida pecaminosa, para que o homem pudesse acessar um estilo de vida sem pecado, com salvação e viver na presença de Deus para sempre. Ouça aqui comigo. Uma vez que o homem conheceu a morte, o corpo desse homem, agora ele vai o que? Desfalecer. Gênesis 3,19, anote. Com o suor do seu rosto, você comerá do seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. E ao pó, o corpo se decompõe, volta para o pó. Agora preste atenção, aqui eu já caminho para o final da mensagem. Se o corpo volta para a terra, o corpo volta para onde? Para onde? Terra. E a alma do ser humano? Os céus são do Senhor. O inferno é para Satanás e os seus anjos. E a alma do ser humano vai para onde? Aqui. Para onde vai a alma do ser humano? Aqui entra a graça de Deus. Preste atenção comigo aqui. Quando Lúcifer, o anjo de luz, se rebelou lá nos céus, Deus expulsou dos céus e preparou o inferno para ele. Ok? Deus deu a terra ao homem. E agora o homem pecou. O que Deus vai fazer agora com o homem? Uma pergunta interessante. Então, preste atenção. Diante desse cenário, Deus diz: eu tenho a minha casa. Diante desse cenário, o Senhor Jesus Cristo diz: meu Pai tem uma casa. Meu Pai tem uma morada. E lá é muito grande. Eu vou levar esse homem para lá. Pensei que eu ia ouvir mais glória a Deus. Só que Jesus diz assim: mas o meu lar, que é o céu, não foi preparado para eles. Não foi preparado para o homem. Se o homem entrar lá, vai morrer. Mas eu vou estabelecer as minhas leis, os meus critérios. Ouça isso. E aqueles que obedecerem e me seguirem, eu os trago para o meu lar. O homem que for temente a Deus, o homem que se converter e obedecer às minhas palavras, eu vou convidar ele para a minha casa, diz o Senhor Jesus Cristo. Os que obedecem, eu envio para... Os que não obedecem, eu envio para outro lugar, o Guerrena. Ou seja, aqui nós descobrimos que não existe alma penada. Lembra os antigos? É a alma da tua avó que chegou aí, viu? Bateu a porta. A alma não fala... Por isso que até hoje, todo morto vira santo. Não fala mal não, ele vem puxar o seu pé. Não existe alma penada. Isso é uma crendice. Preste atenção. A vontade do Pai é que a vontade de Deus, a vontade original de Deus, era que o anjo de luz ficasse lá nos céus para sempre. O homem ficasse aqui na terra para sempre. Mas o anjo de luz se rebelou e o homem pecou. E aqui agora vai entrar em cena a pessoa maravilhosa do Senhor Jesus Cristo. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus mais gostoso. Pastor, me prove na Bíblia que Jesus aqui entra em cena. Evangelho de João 14, versículo 1 e 2. Evangelho de João, anote. Capítulo 14, versículo 1 e 2. Olha o que Jesus diz, como ele é lindo. Como ele é maravilhoso. Jesus diz assim para os seus discípulos: não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai, na casa de papai, há muitos aposentos. Se não fosse assim,
eu lhe teria dito: vou preparar-lhes um lugar. Ele disse: se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes um lugar. Quando Jesus estava subindo, depois que ele ressuscitou, ele estava subindo aos céus. Lógico, os discípulos ficaram muito tristes. Agora eles não têm o Senhor Jesus Cristo em carne e osso ali. Jesus diz assim para eles, no livro de Atos dos Apóstolos: é melhor para vocês que eu vá. Olha que lindo como é Jesus, gente. Por isso que a gente tem que entregar tudo para Ele. Não dá para a gente dimensionar quanto tempo da nossa vida a gente vai dar para Jesus, para Deus. Não dá para a gente dividir a nossa vida em uma pirâmide. Primeiro Deus, depois trabalho, depois família, depois igreja. Não. Deus tem que ser o centro da nossa vida. Tudo é a partir de Deus. Tudo é importante a partir de Deus. Ele é lindo. Preste atenção. Jesus diz assim: é bom para vocês que eu vá. Porque se eu for, eu vou enviar o Consolador. Gente, Ele sabe que Ele é a nossa proteção. Ele sabe que Ele é o nosso resgatador. Ele sabe que a gente não dá conta sozinho dessa vida. A gente não dá conta sozinho da nossa família. Por isso que eu estou trazendo os homens para a oração. Porque tanto divórcio, tanta violência contra a mulher, tanta criança sendo abusada pelo próprio pai, tanta mulher sendo violentada pelo próprio marido. Quanto marido que está deixando tudo, largando. Quantas crianças sem pai e sem mãe. Quantos lares destruídos. A gente tem que trazer os homens para o altar, para a presença de Deus, porque Deus sabe que a gente não dá conta sem Ele. Ele diz: eu vou enviar o meu Consolador para vocês. Ele chama-se Espírito Santo. E sabe o que Ele diz? Ele vai guiar vocês, vem cá, Wagner, em toda a verdade. Eu sou o Espírito Santo e Ele é o homem que o Senhor mandou. Então o Espírito Santo vai guiar o Wagner. O Wagner quer vir para a esquerda, ele: não, aqui é ruim. Não, Wagner, aqui tem morte. Wagner, isso aqui vai destruir a sua família. Não, Wagner, volta para cá. Ele vai guiar até Jesus voltar para buscar o Wagner. Aplauda o Senhor Jesus pela vida do Wagner. O principal papel do Espírito Santo é guiar o homem em toda a verdade. Por isso que eu não tenho medo da mentira. Podem mentir, podem me caluniar, porque eu sou dirigido pelo Espírito Santo. Na minha vida, a verdade sempre vai prevalecer. Quem é casado aí, as mulheres, não precisa ter ciúmes doentio, porque se o Espírito Santo guia você, a verdade sempre vai prevalecer. Não precisa você ficar monitorando o seu marido 24 horas, porque é o Espírito Santo que guia você, e na sua vida prevalece a verdade. Se ele quer aprontar com a senhora, o Espírito Santo vai trazer essa verdade ao seu coração. Só é ciumenta ou ciumento doentio quem não tem o Espírito Santo como guia em toda a verdade. Descansa. Por isso que tem muita mulher estressada, sistema nervoso abalado, porque não tem o Espírito Santo. Por isso que tem muitos homens doentes, porque não tem o Espírito Santo guiando ele. A maioria das decisões que ele toma são todas erradas. Até quando ele quer acertar mais um emprego, mais uma hora extra, ele toma errado. Ele deixa Deus e ele vai para o emprego, para a força do seu braço. Deixa o Espírito Santo guiar você em toda a verdade. Olha aqui, preste atenção. Ele diz: é importante que eu vá, e eu vou voltar para buscar vocês. Agora, por que vou preparar um lugar para vocês? Importante, isso aqui dá uma pergunta. Por que Jesus diz: eu vou preparar um lugar para vocês? A resposta é: porque os céus não foi preparado para nós. Os céus foi preparado para Deus, para os serafins, para os querubins, para os anjos celestiais, e não foi preparado para nós. Jesus veio de lá, então ele sabe que lá não era o nosso lugar. Ele diz: fica calmo, não se desespere, eu vou lá, e lá eu preparo um lugar para vocês. É lindo ou não é esse cuidado do Senhor Deus?
Os céus foram preparados para Deus, a glória, a beleza, a adoração, os querubins, os serafins, seres angelicais. Tudo foi preparado para o padrão celestial e não para o padrão humano. Preste atenção, tem profetas na Bíblia que tiveram visões que nem souberam descrever a visão, tamanha era a glória de Deus na presença deles. Tamanho era diferente a glória que eles estavam vendo da realidade humana. Eles não souberam descrever, porque os céus não foi preparado para nós. Mas Jesus foi lá, e Ele está lá, preparando uma morada para nós. Agora preste atenção, os céus não foi preparado para nós, Jesus está preparando. Mas o homem já não pode morar aqui na terra, porque ele pecou. Se ele morar eternamente aqui na terra, será um eterno sofrimento para ele. Então Jesus diz assim: na casa de meu pai há muitos aposentos, eu vou preparar uma morada para vocês. Jesus diz: o corpo do homem vai ter fim e alma. E a alma dele faz o quê? O corpo vai ter fim, mas e a alma? Ele tem que ir para algum lugar. Aí Jesus diz assim: eu volto para a casa do meu pai, e lá eu preparo uma morada. João 14:3, olha que lindo. Eu fico encantado. Alguns momentos eu chego até a chorar, me emocionar quando eu leio isso. João 14:3, ele diz assim: e se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para... e os levarei para... Oh, não peca não, querido. Não sai do caminho do Senhor não, irmão. Luta, vem para a vigília, ora. Vem para a sala de oração, jejua. Se consagra, leia a Bíblia. Vai para a célula, busca o discipulado. Dobra o teu joelho. Ele disse: eu quero você, Ismael, para mim. Eu quero você, Anderson, para mim. Eu quero você, Wagner, para mim. Para que vocês estejam onde eu estiver. Isso é lindo ou não é? Tem um detalhe. Mesmo ele sabendo quem nós somos. Aqui é revelado o coração de Jesus. Ele diz: eu vou voltar para levar vocês, para vocês ficarem comigo para sempre. Olha que lindo aqui. João 17:24. Jesus outra vez, ele diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo, onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus está dizendo mais ou menos assim, para a gente entender dentro da nossa limitação, igual uma criança. Vai lá na minha casa, a criança fala para o coleguinha: eu quero que você veja o meu quarto. Eu quero te mostrar os meus brinquedos que meu pai comprou para mim. Aí a criancinha, o amiguinho, vai lá na casa do colega. Aí chega na sala, a primeira criancinha fica toda tímida. Aí o garoto, o anfitrião, diz assim: vem cá, vem no meu quarto. É assim ou não é? Aí a mãe está toda preocupada com a arrumação da casa. Menino, não sei o que. Ele vai: vem cá, entra aqui, deixa a mãe. Aí ele vai lá, pega todos os brinquedos, pega o baú e vira tudo. Aquela bagunça. E ele está feliz, querendo mostrar os brinquedinhos para o amiguinho. É assim ou não é? Eu imagino Jesus assim. Você já viu quando alguém constrói uma casa ou muda de casa? Essa pessoa quer apresentar a casa dela para os mais íntimos. Geralmente prepara um almoço, um jantar, um café da tarde. E diz assim: eu quero que você vá na minha casa. Aí quando você entra, a pessoa: você viu a minha casa? Olha a garagem, cabe 4 carros. Vem aqui, aqui é a sala de estar. Aqui, olha, tem a televisão. Aqui tem um lavabo. Aí ele abre o lavabo, mostra o lavabo. Olha aqui o lavabo. Feliz, não é? É, foi Deus que deu. Vem aqui, vem aqui. Aqui é a cozinha americana. Ó, aquele fogão que fica em cima da mesa, como é que é o nome? Né? É isso aí. Aí aquele fogão lindo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Ó, o micro-ondas, igual a geladeira, igual tudo. Deus é bom demais. Vem cá, vem cá, vem cá. Aqui é o quarto das crianças. Aqui é a outra suíte da visita. Quando você vier aqui, você vai dormir aqui, viu? Então olha aqui. Aqui, vem cá, vem cá. Aqui é a lavanderia.
Aqui é o quintal, menina. A gente vai querer, meu marido falou que vai montar uma piscina aqui. Pra gente, nos dias de calor, ó, mergulhar nessa piscina. É assim ou não é? Eu imagino Jesus assim. Do jeito que Ele nos ama, que Ele se apresenta, que Ele fala em João, eu imagino assim, Ele está preparando, é Ele que está preparando. Ele diz que Ele quer que a gente esteja com Ele. Ele quer que a gente esteja onde Ele está. Agora imagina Ele chegando lá no Santo dos Santos, falando, entra, você pode entrar. Entra aqui. Aqui é o meu trono, é a minha glória que o Pai me deu. Você viu que valeu a pena morrer na cruz por você? Valeu, tá vendo que valeu a pena a gente expulsar você do jardim do Éden? Do paraíso, para não comer daquele fruto, porque senão você não vinha para cá, você ficava lá. Isso é graça, vocês não mereciam, porque desobedeceram, mas nós amamos vocês, não porque, pelo que vocês fazem ou deixam de fazer, nós amamos de vocês, porque vocês são filhos de Deus. Ah, que lindo, pode aplaudir com vontade. Fala para o seu irmão assim, Deus quer levar você para lá, meu irmão. Quem quer ir para lá, dá glória a Deus. E Ele quer levar você para você ver a glória de Jesus. Agora, que lugar é esse? E quem pode acessar esse lugar? É uma pergunta. Possivelmente eu responda no próximo domingo. Mas deixa eu adiantar algumas coisas para você. Por que nós precisamos ansiar pelo céu, desejar os céus? Por quê? Porque nós precisamos nos preparar para ir para os céus e morar eternamente com Deus lá. Porque tudo, a resposta é, porque tudo que é precioso para nós está nos céus. Eu vou repetir, tudo que é precioso para nós está nos céus. Eu vou te provar isso rapidamente, a gente ora. Primeiro, o nosso Pai Celestial está no céu. Lembra a oração que Jesus nos ensinou? Quando vocês forem orar, orem assim: Pai, que estás no céu. Onde Deus está? É para lá que nós temos que ir. O nosso Pai está lá. Segunda coisa, o nosso Salvador, Redentor, Resgatador está no céu, Jesus Cristo. Hebreus 9, 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou no próprio... Cadê o texto? Ele entrou no próprio para agora se apresentar diante de Deus em nosso... Olha que lindo. Um dia Jesus Cristo disse assim para o apóstolo São Pedro. Ele disse: Pedro, Satanás, o chifrudo Lúcifer, ele me pediu a sua alma. Ele queria peneirá-lo. Está na Bíblia. Mas eu, Pedro, intercedi ao Pai por você. Você nem sabe. Às vezes a gente é tão ingrato. Satanás queria peneirar a gente. Sabe aquele acidente? Sabe aquele desemprego? Sabe aquela decepção? Ele queria te jogar em crise, em cima da cama, para você dar um tiro na cabeça, tomar um monte de remédio, tirar a sua vida. Mas o Pai Jesus está intercedendo ao Pai por você. Quantas vezes Satanás já preparou ciladas para matar o seu filho? Mas Jesus intercedeu por você. Entrega tudo para Ele, viva para Ele, dá glória a Ele. Não faça conta com Ele. Busque Ele enquanto se pode achar, invoque-o enquanto dá tempo. Terceiro, por que nós precisamos ir para os céus? Nossos irmãos e irmãs que morreram em Cristo estão lá. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Lá nos céus da minha família já está a minha avó, a meu pai está lá. Eu vou encontrar meu pai. Eu quero ir para lá. A minha avó era uma grande mulher de Deus. Uma baixinha, negra, mas buscava muito a Deus. A minha avó foi picada lá na Bahia, no sul da Bahia, pelo barbeiro.
enche o coração. Minha avó não podia ficar nem muito triste e nem muito alegre, que ela desmaiava, parecia que ia morrer. Então nós éramos crianças, 7, 8, os primos, os irmãos ali, os netos, minha mãe, minha tia, mandava a gente ficar seguindo a nossa avó quando ela saía de casa. Na igreja, não tem oração dos homens aqui? Lá tinha a oração das mulheres, chamado Círculo de Oração, toda quinta-feira à tarde. A gente estudava de manhã, o círculo de oração era das 3 às 5. Minha tia, a gente já sabia a nossa agenda de quinta-feira à tarde. A mãe ou a minha tia falava Isaac, Aguinaldo, eram assim os nomes, Miranildo, coisa da Bahia. Quando não eram os meninos, eram as meninas. Aguimere, Aguinaldete, Aldenir, Aguimara, Rosimira, Rosineide, era assim. Ai, ainda bem que a gente está curado, né? O melhorzinho era Isaac e Israel. Se salvou. Isaac, Aguinaldo, Israel, vai com a sua avó para o círculo de oração. Assembleia de Deus, fervorosa. E aí sentava um de um lado, o outro do lado da avó. E ela estava lá. Daqui a pouco as irmãs começavam a orar. Os céus começavam a descer. E a minha avó se levantava. E começava a orar. E falava, ela começava a orar. Daqui a pouco ela começava a falar em línguas estranhas. Caía morta. Minha avó dizia assim, eu nunca quero ser operada do coração. Eu quero que Deus me recolha com esse coração sem nenhum homem mexer. Coisa de antigos. A minha prima, mais velha, veio para São Paulo, se formou em enfermagem, foi trabalhar no Hospital das Clínicas, conheceu os melhores cardiologistas do Brasil. Criou amizade. Um dia ela disse para um deles, conta a história da avó. E eles falaram, tragam ela, a gente opera. Mas ela disse que não queria ser operada. Não falaram nada para ela, já estava com 80 anos. Trouxeram para São Paulo, fizeram todos os exames necessários, não contaram nada, marcaram a cirurgia. No dia da cirurgia, colocaram ela na maca. Quando foi entrar na sala de cirurgia, ela estava viva. Na sala de cirurgia, o Senhor recolheu a minha avó. Minha avó era mulher de Deus. Eu vou encontrar com a minha avó lá nos céus. Eu vou encontrar com os pastores amigos que o Senhor já recolheu, o pastor Silvio. Eu vou encontrar com o bispo Antônio. Eu vou encontrar. Por isso que eu quero ir para os céus. Hebreus 9, 24. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens. Ou melhor, Hebreus 12, 23. A igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegarão a Deus, juiz de todos os homens, ao espíritos dos justos aperfeiçoados. A igreja dos primogênitos, a igreja primitiva. Os nossos irmãos em Cristo, Pedro, Paulo, Tiago, João, Mateus, Marcos, Lucas, Felipe, André, eles estão lá. Nós vamos encontrar com os nossos irmãos. Quarto, quem vai para os céus? Vai para os céus aqueles que os nomes estão escritos lá nos céus. Anote, Lucas 10, 20. Contudo, alegre-se não porque os espíritos se submetem a vocês, olha aqui, mas porque os seus nomes estão escritos nos... Isso aqui Jesus fala para os seus discípulos. Jesus dá uma ordem para eles saírem pregando de 2 em 2. E eles voltam e dão um feedback para Jesus e dizem, Jesus, os demônios estão se submetendo a nós. Nós estamos orando e os enfermos estão sendo curados. Aí Jesus diz, beleza, legal, tranquilo, parabéns. Mas a alegria de vocês não tem que ser por isso. Nada de errado. Mas a alegria de vocês tem que ser porque o nome de vocês estão escrito lá nos céus. Fala para o seu irmão, o seu nome está lá nos céus. Aleluia, glória a Deus. Quinto, por que a gente tem que ir para os céus? Porque a gente tem que lutar. A Bíblia diz que o reino de Deus é tomado à força. E só se apodera dele quem age com força.
A gente tem que se esforçar ao máximo para ir para os céus, porque a nossa herança está lá nos céus. A herança vem de quem, geralmente? A herança vem de quem? O nosso pai está onde? No céu. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 4, diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma... Está na tela? Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada para... Ah, que lindo. Por isso que o inimigo, Dr. César, luta para as pessoas não lerem a Bíblia. Por isso que o inimigo tenta confundir o reino de Deus com religião. Porque religião só dá confusão. Religião só traz tormento e peso sobre nós, traz fardo que a gente não pode suportar. Mas o reino de Deus é vida e vida abundante. Nós temos uma herança para receber, e essa herança está lá nos céus. Aleluia. O que é do meu pai é meu também. Você pode dizer isso? O que é do meu pai é meu também. Sexto e penúltimo: a minha cidadania está no céu. Filipenses 3:20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Senhor Jesus Cristo. O nosso nome está escrito lá, e a nossa cidadania é de lá. A terra não é a nossa origem. A terra é o nosso destino. A nossa origem é os céus, e é para lá que nós vamos. Sétimo e último: a nossa recompensa está no céu. A nossa recompensa está no céu. Mateus 5:12. Alegre-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos... Se alguém falar para você assim: mas você está indo muito na igreja, você está fazendo muita coisa na igreja, você está fazendo muita coisa para Deus. Às vezes você faz para Deus e você não tem Deus. Mas um erro não justifica o outro. Não é porque você não tem Deus que você tem que deixar de fazer para Deus. Você tem que buscar Deus, ter Deus e continuar fazendo para Deus. Então você tem que discipular a pessoa e ensinar ela o certo, e não deixar de fazer o certo, para ela deixar de fazer o errado e não deixar de fazer o certo. Porque tudo que nós fazemos aqui, nós seremos recompensados lá. Se coloque de pé, por gentileza, para nós concluirmos e orarmos. Não ande, não saia ainda. Tudo que nós precisamos está nos céus. Bata no ombro do seu irmão e diga assim: tudo que você precisa, meu irmão, está nos céus. Agora deixa eu falar uma coisa, olha aqui para mim. Por que a igreja do Senhor Jesus Cristo não tem almejado os céus como deveria? Uma pergunta. Ouça. Por que a igreja do Senhor Jesus Cristo não tem almejado os céus como deveria? É uma pergunta muito importante. Por que a gente pensa mais no futebol, que não tem nada de errado? A gente pensa mais na comida, mais na roupa, mais no entretenimento do que nos céus. A gente pensa mais no trabalho do que nos céus. Por quê? A resposta é: porque o mundo tem ensinado aos crentes a se apegar à terra, a querer mais da terra, a amar a terra. O mundo tem ensinado aos crentes a querer mais da terra, a amar a terra. Preste atenção, quando nós falamos da volta do Senhor Jesus Cristo, muitos até falam
Agora não, pastor, eu preciso casar primeiro. Não, pastor, eu preciso ter minha casa própria. Eu preciso fazer aquela viagem dos sonhos para Disney. Ou seja, nós estamos querendo mais a terra do que os céus. Tudo que nós precisamos e tudo que é precioso para nós está lá nos céus. Nós estamos por um tempo aqui na terra, mas nós somos dos céus. Deus tem o melhor para mim e para você. Que vivamos aqui na terra com o coração lá nos céus. A Bíblia diz que nós podemos sim fazer aqui na terra, mas nós devemos depositar lá nos céus. Tudo que a gente fizer aqui na terra, nós temos que fazer para a glória de Deus. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. E para passar régua e fechar com chave de ouro, anote Mateus 6:19 ao 21. Jesus disse: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Que Deus tenha misericórdia de nós. A minha pergunta é: como está a sua conta bancária lá nos céus? Como que está o seu saldo lá nos céus? Está positivo ou negativo? Você pode ter a sua empresa aqui na terra, você pode prosperar aqui na terra, e Deus quer que você prospere. Você pode continuar trabalhando, desejando mais 1, 2, 3 faculdades, doutorado, mestrado, escrever quantos livros você quiser. Você pode viajar para a nação que você quiser, mas o nosso foco tem que ser os céus. Tudo que você construir aqui nessa terra, um dia vai acabar. Viemos sem roupa e não vamos levar a roupa que nós adquirimos aqui. Chegamos sem saber andar e vamos voltar alguém carregando a gente. Invista nos céus. Invista a sua família nos céus. Seja incansável para trazer o seu filho para a igreja. Seja incansável em oração. Jesus Cristo, quando foi para o Getsemane, antes de ser preso pelos soldados romanos, ele chamou 2 dos seus melhores discípulos. Ele disse: Tiago não vai segurar o tranco, Felipe também não, ou melhor, André também não. Vou pegar os melhores. Pegou os melhores. Eles fiquem aqui, eu vou orar. Quando ele volta, 1 hora depois, os caras estão dormindo. Ele diz: poxa vida, minha alma está angustiada, vocês não podem orar comigo? Por favor, orem. A minha alma está angustiada. Ele se retirou para orar. Quando ele voltou, os caras estavam dormindo. Ele disse: gente, nem uma hora, vocês podem orar comigo? Orar 1 hora por dia é o básico que Deus espera de cada um de nós. Pastor, mas eu não sei o que falar em tanto tempo. 1 hora. Oração não é só sobre você falar, mas é sobre você ouvir também. Pastor, estou desanimado com meu casamento. Não está orando. Pastor, estou desanimado com meus filhos. Não está orando. Pastor, estou desanimado com a igreja. Não está orando. Pastor, estou desanimado com o senhor. Aí está ruim, não está orando, não está me amando, não está nada. Ora, fecha os seus olhos, por gentileza.